Com a graça de Deus, aqui e agora, nós abrimos este nosso trabalho. Nós vamos iniciar agora o nosso estudo da operação de multiplicação. E embora a ideia da multiplicação seja muito fácil, conforme nós avançamos no estudo, mesmo ainda da multiplicação, algumas ideias não são tão fáceis quanto parece. E muitas vezes a pessoa não domina tão bem quanto ela acha que domina. Uma boa maneira de você saber se você domina plenamente a operação de multiplicação é você analisar se você domina plenamente a operação de divisão. Se você tem dificuldade com a divisão, pode saber que existe uma chance muito grande mesmo, que alguma coisa da multiplicação ainda não foi dominada. Porque a operação de divisão, ela é construída a partir da operação de multiplicação. Se você tem dificuldade com frações, também é muito provável que a origem da sua dificuldade está em algum ponto lá na multiplicação. Então, embora seja fácil e a ideia seja simples, vale a pena dedicar tempo e atenção e dedicação para aprofundar o entendimento dessas ideias, porque isso vai ajudar a entender melhor os conceitos mais avançados. O conhecimento matemático ele funciona como uma escadinha, em que o próximo degrau depende do anterior. Então, é muito importante, antes de ir para o degrau seguinte, dominar bem o degrau anterior. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em aprender matemática por falta de paciência e de perseverança. A pessoa acha muito fácil, eu não vou perder tempo com isso aí não, e já vai adiante. Então, essa pressa e essa falta de paciência atrapalha muito, porque muitas vezes ela está deixando de dedicar tempo e atenção para algo que é essencial, que é necessário. Por isso, acaba encontrando dificuldades adiante. Outra coisa é a perseverança, que precisa insistir e repetir e fazer novamente. Porque o que faz de fato aprender não é a explicação. A explicação é só o primeiro passo. É só para entender. A explicação te permite entender as ideias, compreender as ideias. Mas o que te faz, de fato, aprender é a prática. É quando você coloca em prática aquilo que você acabou de entender. E é praticando que você aprende. Por isso, ainda que seja fácil, que seja simples, pratique. Tem todo um propósito na forma como eu apresento aqui as ideias e os exercícios que eu proponho. Tudo tem um propósito, baseado em toda a experiência que eu tenho em acompanhar o processo de aprendizagem de muitos e muitos estudantes, desde o ensino fundamental até no ensino superior. Eu encontrei e ainda encontro muitos estudantes estudando engenharia que ainda têm dificuldade com a matemática básica. Então é uma coisa generalizada. E para sanar esse problema, a gente precisa fazer o quê? Aprender bem os fundamentos da matemática básica. E isso começa pela, pelas operações de adição e multiplicação. E nesta aula, o nosso propósito é estudar, iniciar o nosso estudo mais aprofundado da operação de multiplicação. Então, sabendo da importância de tudo que vai ser discutido aqui, vamos prosseguir com muita boa vontade, paciência e atenção. Vamos iniciar com uma breve revisão sobre a operação de adição com um problema, que diz o seguinte: na fruteira tinha 2 abacates. João colocou mais 3 abacates nesta fruteira. Quantos abacates estão na fruteira? Eu vou representar aqui por este retângulo a fruteira e vou representar cada abacate por uma bolinha. Então, inicialmente, tinha 2 abacates. João foi lá e colocou outros 3 abacates. É muito óbvio o que aconteceu após esse procedimento, mas o nosso foco está mais nas ideias a serem discutidas do que em resolver o problema. O problema é óbvio desde o início.
Mas vamos manter a atenção, porque essa discussão ela vai ser muito benéfica em tudo o que virá adiante. E este processo aqui, ele pode ser representado por uma operação, que a gente chama de operação de adição. Nós iniciamos com um número que representa a primeira quantidade, a quantidade inicial. Então, no início tinha 2 abacates. Então, colocamos o número 2. E foram acrescentados 3 abacates. O que representa, o símbolo que representa esse processo de acrescentar é este símbolo aqui que nós chamamos de símbolo da adição ou sinal de mais. Em seguida, a quantidade que foi acrescentada. E isso aqui representa a operação de adição. O número 2 adicionado com o número 3, ou o número 3 adicionado com o número 2. E nós sabemos, contando, literalmente contando, que o resultado após este procedimento é 5. Este é o resultado da operação de adição. E aí que nós começamos a entrar em alguns detalhes técnicos que são importantes em toda a discussão que virá a seguir. São os nomes dos elementos, os nomes que nós utilizamos para descrever os elementos envolvidos. Então, os números que estão aqui sendo adicionados, eles são chamados de termos. Então, o número 2, nós dizemos que ele é um termo aqui da nossa edição. O 3 também é um termo da edição. E o resultado nós chamamos de soma. A rigor, soma é o nome que nós damos para o resultado. E adição é o nome da operação. A gente acaba abusando da linguagem, chama da operação de soma, nenhum problema com relação a isso, mas é bom saber que soma é o nome que nós utilizamos para descrever o resultado da operação de adição. Existe ainda uma outra forma de referir a esses elementos, que cada elemento que participa aqui da operação também pode ser chamado de parcela. Esses são os nomes mais comuns. Então, nós vemos que 2 é uma parcela aqui da nossa adição, 3 é uma parcela aqui da nossa adição, e que 5 é a soma entre 2 e 3. Então, é muito importante ter em mente, criar essa imagem na mente da operação com um processo concreto sendo feito. Isso ajuda muito. E aí você pode questionar nesse momento, vai falar, mas para que eu vou fazer todo esse raciocínio se é óbvio que é assim? Você faz todo esse raciocínio para começar a treinar a sua mente a associar os processos com os conceitos abstratos, porque a operação de edição é um conceito abstrato. E nós vamos precisar disso depois na multiplicação, na divisão, e vai cada vez complicando mais. E se nós começamos a utilizar essas ideias agora, quando está bem mais fácil, vai facilitar para nós quando as coisas complicarem um pouquinho. E agora nós vamos para um problema que vai contextualizar aqui a apresentação da operação de multiplicação. E o problema é o seguinte: Paulo tem 3 pacotes, com 5 pães em cada pacote. Ele retirou os pães dos pacotes e os guardou em um pote. Quantos pães estão no pote? É também um problema cuja solução é muito simples, muito fácil, muito intuitiva. Não precisa pensar muito para chegar na solução, mas reforço, o nosso objetivo aqui são as ideias discutíveis. O foco são nas ideias e nos processos que nós vamos discutir. Muito mais do que simplesmente chegar na solução do problema. Então, cada pacote tem 5 pães. Eu vou representar aqui também por um retângulo o potinho onde ele vai guardar os pães. E vamos imaginar o seguinte: primeiro, ele vai abrir o primeiro pacote e colocar os 5 pães. E vou colocar aqui, escrever o número que representa essa quantidade.
que é assim. Em seguida, ele abre o segundo pacote e coloca os 5 pães do segundo pacote lá dentro do pote. E se nós formos analisar o que aconteceu aqui dentro do pote, foi acrescentada a quantidade. Então, em relação à operação que representa isso, a operação de adição. Então, tinha 5, a quantidade inicial, acrescentou 5. E depois de, disso ter acontecido, ele abriu o terceiro pacote e colocou os 5 pães do terceiro pacote lá também. Então, mais uma vez, né, ao resultado do que tinha, após acrescentar o conteúdo do segundo pacote, ele acrescentou a quantidade do terceiro pacote. Esse sinal aqui, esse símbolo, que nós chamamos de parêntese, então esses parênteses, eles estão indicando que primeiro foi realizado esse processo. E como resultado desse processo, após o resultado desse processo, foi realizado um outro processo, que foi acrescentada uma outra quantidade. De forma prática, devido às propriedades da adição, a gente nem precisa ficar pensando nisso, e embora na hora de fazer a conta a gente faz primeiro 5 mais 5, que é 10, e depois soma com 5, que é 15. Então, na prática, ainda que nós não tenhamos o hábito de escrever os parênteses numa situação como esta, mas na prática a gente faz a conta sim. Porque primeiro a gente vai fazer a conta dos dois aqui, para depois acrescentar o terceiro valor, numa situação como esta. E uma situação como essa, em que nós temos um mesmo número aparecendo como parcela de uma soma, é que é a situação que é descrita pelo que nós chamamos de operação de multiplicação. Então, aqui nós temos uma soma de 3 parcelas iguais a 5. Então, as parcelas são iguais a 5 e nós temos 3 parcelas. E nós representamos essa situação como sendo 5 vezes 3. Então, aqui nessa situação, eu tenho 5 somado com 5 somado com 5. Ao invés de escrever tudo isso, eu posso escrever essa outra coisa. Mas o que significa 5 vezes 3? Significa 5 mais 5 mais 5. 5 é o valor de cada parcela, o termo, como preferir. E o segundo número que aparece aqui na operação, ele indica a quantidade de parcelas. E embora o primeiro número e o segundo número tenham funções distintas aqui na operação, porque um representa o que é somado e o outro quantas vezes ele aparece, eles recebem o mesmo nome. Temos nomes aqui também. Cada elemento que participa da operação de multiplicação nós chamamos de fator. Então, nós dizemos que o 5 é um fator e que o 3 é um fator. E o resultado da operação, que 5 mais 5 é 10, 5 mais 5 é 15, nós chamamos de produto. Então, essa é a ideia da operação de multiplicação. E agora nós vamos começar com essa ideia bem clara na nossa mente, nós vamos começar a aprofundar o nosso entendimento dessa operação. Então, só lembrando que na adição, cada elemento que participa da operação é chamado de parcela ou termo, e que o resultado nós chamamos de soma.
E nós temos algumas propriedades muito importantes, muito úteis dessa operação, que são as seguintes. A primeira propriedade é que essa operação ela é comutativa. O que isso significa? Significa que se eu tenho 5 e acrescento 4, é a mesma coisa que eu ter 4 e acrescentar 5. Podemos pensar aqui em essa história lá dos abacates, só que agora com essas quantidades. Então, se primeiro tem 5 e depois acrescenta 4, quanto fica no final? Fica 9. Agora, se eu tenho uma situação diferente, primeiro eu tinha 4 e depois eu acrescento 5. Quanto eu fico no final? Também é só contar. Contando, eu percebo que fica com 9 também. Então, tanto faz eu fazer 5 adicionado com 4 ou 4 adicionado com 5, o resultado é o mesmo. E isso nós chamamos de propriedade comutativa. Comutar é trocar. Então, se eu troco a ordem das parcelas, a soma continua a mesma. E como isso vale para quaisquer números inteiros, na verdade vale para quaisquer números reais, em algum momento a gente vai chegar nesse estudo do que são os números reais, mas como isso vale para quaisquer números desses que nós conhecemos, não só por 5 e por 4, nós temos uma maneira de apresentar essas ideias. E nós escrevemos assim, ó, que A mais B é igual B mais A. E daí eu digo, para quaisquer que sejam o A e o B, eu vou colocar aqui para nós números reais. Embora eu não tenha dito ainda o que são números reais, mas são os números que nós mais utilizamos no nosso cotidiano e na imensa maioria das coisas. Números reais são os números inteiros positivos, os números inteiros negativos, as frações, os números irracionais, que são as raízes, inclui todas essas classes de números. Não precisa se preocupar com isso neste momento, mas eu estou aproveitando a circunstância da discussão de um assunto muito fácil para começar a apresentar uma ideia que também é fácil. Ela parece difícil porque ela é nova, porque é uma ideia com a qual nós não estamos habituados, não estamos familiarizados. A ideia de quê? A ideia de representar números por letras. Então, o que está sendo dito aqui é que o A e o B, o que são números, números reais. Quais números? Quaisquer que sejam. Então, não importa se é o 5 e o 4. Se for o 2 e o 3, o 7 e o 9, o 11 e o 18, o 10.055 e o 47, não importa. Se eu trocar a ordem dos números aqui na adição, o resultado continua o mesmo. E isso nós chamamos, essa propriedade da operação, nós chamamos de propriedade comutativa. Propriedade comutativa. E uma outra propriedade que é muito, muito importante e muito fácil de perceber, muito simples também, é a propriedade do elemento neutro. Existe um elemento neutro, que é o zero. E o que significa isso? Significa o seguinte, se eu faço 5 somado com zero, isso é 5. Se eu tenho 5 abacates, e aí eu vou lá e não coloco mais abacate. Coloco zero abacates, nenhum abacate. Quanto vai ter depois disso? Vou continuar com 5, porque eu não coloquei abacate. Ou ainda, se não tem abacate lá dentro
da fruteira. E alguém vai lá e coloca 5 abacates. Então não tinha nenhum. Colocou 5, vai ficar no fim com 5. O zero é um número que, quando adicionado a outro número, o resultado é o outro número. Então 5 mais zero é 5. Zero mais 5 é 5. Zero mais 18 é 18. Então, quando você soma com zero, o resultado é a quantidade que você tinha antes. E essa propriedade do número zero, na operação de adição, nós dizemos que, devido a essa propriedade, o zero é o elemento neutro da operação de adição. E nós representamos isso, que A mais zero é igual a qualquer que seja. Então, esse símbolo aqui significa qualquer que seja. Qualquer que seja o número real A. Não se preocupe com esses símbolos que apareceram aqui. É só para você ver isso pela primeira vez, talvez. Nós vamos discutir isso repetidas vezes para que essas ideias se tornem familiares e para que você compreenda isso cada vez mais, em um nível de profundidade cada vez maior. Não se preocupe com isso. Então, o que importa do que foi discutido até o momento é ter clareza que a operação de adição ela tem duas propriedades. A propriedade computativa, se você troca a ordem, o resultado é o mesmo, e a propriedade do elemento neutro, que é o zero. Que o zero é o número que, quando eu somo ele com outro, o resultado é o outro número. 5 mais zero é 5, 18 mais zero é 18. Qualquer número que eu somo com zero, continua o mesmo número. Só isso por enquanto. E a partir da adição, numa situação muito específica, quando nós temos uma soma em que todas as parcelas são iguais, isso dá origem a uma nova operação, que é a operação de multiplicação. Só para ficar diferente do que nós fizemos anteriormente. Então, aqui nós temos uma soma de 4 parcelas iguais a 7. Então, cada parcela é 7, e são 4 parcelas. Então, isso é 7 vezes 4. 7 multiplicado por 4. É assim que nós fazemos a leitura destes símbolos aqui. E para saber o resultado, é soma mesmo. 7 mais 7, 14. Mais 7, 21. Mais 7, 28. E lembrando que nessa operação, na operação de multiplicação, cada elemento que faz parte da operação, nós chamamos de fator. Então, 7 é um fator, 4 é um fator. O 7 é o valor de cada parcela, de uma soma, e 4 é a quantidade de parcelas que nós temos nessa soma. Isso é o que é a multiplicação. E o resultado da operação de multiplicação nós chamamos de produto. E com isso, bem claro na nossa cabeça, na nossa mente, nós vamos agora aprofundar um pouquinho, dar o primeiro passo no aprofundamento do entendimento da operação de multiplicação. Vamos considerar aqui a multiplicação 3 vezes 2. Então, 3 é o valor de cada parcela e 2 é a quantidade de parcelas. Então, é 3 mais 3, que é 6. E eu vou representar essa situação aqui com bolinhas. A quantidade de cada parcela é 3.
Então, 3 bolinhas, a primeira parcela. E a segunda parcela é igual, 3 bolinhas. Então, aqui na multiplicação, eu acrescento 2 conjuntos, cada um com 3 unidades. Então, 3 mais 3, isso é 6. O que acontece aqui de muito interessante, e fica fácil de perceber organizando os objetos dessa forma como eu organizei aqui, eu coloquei cada conjunto de 3 aqui alinhado na vertical e alinhei os elementos de cada um dos conjuntos. Então, essa fila vertical eu vou chamar de coluna. Então, eu organizei aqui em colunas. Mas quando a gente organiza em colunas, e se os elementos estão alinhados também, surgem aqui filas horizontais, que nós vamos chamar de linhas. Então, aqui são 2 colunas, que é a quantidade de colunas que eu tenho, e 3 elementos em cada coluna. Então, esses 3 aqui, acrescentado com esses outros 3 aqui, nós temos aqui 3 mais 3. A soma de 2 parcelas iguais a 3. Só que nós podemos observar isso de outra maneira. Porque se nós considerarmos aqui os conjuntos que aparecem nas linhas, são os mesmos objetos, na mesma situação. Só que aqui eu tenho, em cada conjunto, 2 elementos. Eu tenho 3 conjuntos de 2 elementos. Então, é 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2. Então, agora a parcela é 2. E a quantidade de parcelas é 3. E aí, nós percebemos que 3 vezes 2 produz o mesmo resultado que 2 vezes 3. Porque se você organiza os objetos dessa forma como eu fiz, em colunas e linhas, quando você pensa nos, nas parcelas como sendo os elementos das colunas, nós temos aqui 3 mais 3, que é 3 vezes 2. Mas se nós pensarmos nas parcelas como sendo os elementos das linhas, nós temos 2 mais 2 mais 2. E isso é 2 vezes 3. E isso está mostrando para nós, aqui neste caso específico, que a operação de multiplicação, ela também satisfaz a propriedade comutativa, que 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, se você quer calcular 3 vezes 2, você pode fazer 3 mais 3. Mas pode também fazer 2 mais 2 mais 2, que produz o mesmo resultado. Fica claro que é o mesmo resultado porque a análise que nós fizemos aqui são com os mesmos objetos. Então, a quantidade total é a mesma, não tem como mudar. E isso está nos mostrando que a multiplicação satisfaz a propriedade comutativa. Isso eu fiz só usando o 2 e o 3. Mas para quaisquer outros números inteiros positivos, nós podemos realizar a mesma análise. E isso nos permite perceber com uma clareza maior que a multiplicação, isso não é uma demonstração matemática. É só uma forma de perceber, de criar uma imagem mental da validade dessa propriedade, a propriedade comutativa. Então, da mesma forma como a adição
satisfaz a propriedade comutativa, a multiplicação também satisfaz a propriedade comutativa. E aí que fica também claro por que, embora aparentemente aqui na multiplicação o primeiro elemento tenha uma função diferente do segundo, eles têm o mesmo nome. Os dois são chamados fatores. Mesmo o primeiro representando o valor de cada parcela e o segundo a quantidade de parcelas, eles recebem o mesmo nome. Por quê? Porque se eu trocar a ordem deles, o resultado é o mesmo. Então, tanto faz eu pensar que o 3 é o valor de cada parcela e o 2 é a quantidade de parcelas, ou pensar que 2 é o valor de cada parcela e 3 é a quantidade de parcelas, o resultado vai dar no mesmo. Então, embora aparentemente eles tenham funções distintas, mas no fim eles têm a mesma função dentro da operação, de uma forma prática, no fim das contas. Então é por isso que eles recebem o mesmo nome. Já na operação de subtração e de divisão, não acontece isso. E é por isso que os elementos que participam dessas operações, eles possuem nomes distintos. Então, a operação de multiplicação também satisfaz a propriedade comutativa. E se nós formos utilizar símbolos para representar isso, nós podemos dizer que A vezes B é igual a B vezes A. Aí coloca só uma vírgula aqui para separar as ideias. Aí coloca esse símbolo. Esse símbolo é um V com risquinho aqui no meio. Quase como um A de ponta cabeça. Então, para quaisquer A e B números reais. E lembrando, não precisa se preocupar com essa questão de utilizar símbolos, utilizar letras para representar os números. Eu só estou apresentando isso, aproveitando este momento, deste assunto fácil, para apresentar essa ideia, que isso vai ajudar quando isso realmente for necessário. Chega um momento, quando vamos trabalhar com equações, que é necessário utilizar símbolos para representar números. E se você já fica com essa ideia organizada na sua mente desde já, isso vai facilitar muito. E só para afirmar aqui a nossa ideia da propriedade comutativa, eu coloquei aqui um outro exemplo, 5 vezes 4. Então, eu vou pensar em 5 sendo a quantidade de cada parcela, ou, dizendo melhor, o valor de cada parcela, e 4 a quantidade de parcelas. E vou colocar cada parcela aqui, os elementos de cada parcela, em colunas. Então, aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5. São 4 parcelas iguais a 5. Então, 5 mais 5, 10. Com mais 5, 15. Com mais 5, 20. Então, 5 vezes 4 é 20. Mas podemos também, não vou nem apagar isso aqui, vou escrever aqui outra cor. Podemos também pensar em cada parcela como sendo a quantidade que aparece em cada linha. Aí, no caso aqui, são 4 elementos em cada linha. Então, o valor de cada parcela é 4. Então, fica 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Como são os mesmos objetos, a quantidade final eu já sei que é a mesma, é 20. Não preciso nem fazer conta para isso. Mas é muito útil perceber que isso aqui, agora analisado dessa maneira,
5 parcelas, cada uma sendo 4, isso é o 4 vezes 5, que produz o mesmo resultado, que é 20. E quaisquer dois valores que nós realizarmos essa construção aqui, nós vamos perceber que quando a gente analisa o valor de cada parcela como sendo a quantidade de elementos que tem em cada linha, a gente vai perceber que satisfaz a propriedade comutativa. Porque a quantidade de elementos que tem em cada linha é justamente a quantidade de colunas. Então, eu tenho 4 colunas. Então, em cada linha vai aparecer 4 elementos. E para finalizar essa discussão inicial, muito importante praticar. Mesmo que você até já sabe um pouco a tabuada, é bom praticar isso. Inclusive, nós vamos ter uma aula com técnicas para memorizar, mas memorizar mesmo, definitivamente, a tabuada. Porque se você fica confundindo os resultados da tabuada, ou se você tem que ficar pensando muito para lembrar, então você ainda não memorizou a tabuada da maneira que deve ser, da maneira adequada, da maneira que vai te ajudar, que vai te beneficiar. Porque o objetivo de memorizar a tabuada é justamente você agilizar os seus cálculos e você não se cansar. E para que isso aconteça, a tabuada precisa estar gravada na sua memória. Então, se você tem que ficar pensando, então a tabuada ainda você ainda não memorizou. E nós vamos discutir de uma aula específica para isso. Vou apresentar algumas técnicas que permitem memorizar dessa maneira, para não ficar pensando, simplesmente lembrar. Mas para ajudar nesse processo de memorização, nós já vamos fazer algo agora. Então, se eu preciso calcular que 5 vezes 8, então é 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parcelas iguais a 5. Mas a gente já sabe que a gente vai somar sempre 2 de cada vez. Então, começamos. 5 mais 5, que é 10. Depois colocamos o terceiro, mais 5, que é 15. Mais 5, que é 20. Mais 5, que é 25. Mais 5, que é 30. Mais 5, que é 35. Mais 5, que é 40. Então já tem 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parcelas iguais a 5 que foram somadas. E somando todas elas, nós escrevemos a operação dessa forma, 5 mais 5 mais 5, as 8 parcelas, mas na hora de fazer a conta efetivamente, a gente faz 5 mais 5, o resultado soma 5, o resultado soma 5, e assim sucessivamente. E o que é interessante aqui? É interessante perceber que para saber quanto é 5 vezes 8, nós precisamos, na verdade, não necessariamente precisamos, mas geralmente fazemos, nós calculamos todas as outras multiplicações. Porque aqui é a soma de duas parcelas iguais a 5. Então, isso aqui é 5 vezes 2. Depois somamos a terceira parcela, então aqui nós temos 5 vezes 3. Depois somamos mais uma parcela, aqui nós temos 5 vezes 4. Mais uma parcela, aqui nós temos 5 vezes 5. Mais uma parcela, aqui 5 vezes 6. Mais uma parcela, aqui 5 vezes 7. E mais uma parcela, aqui temos
5 vezes 8, que é o que nos interessa. E vale muito a pena fazer a conta com esse cuidado todo aqui, que eu acabei fazendo, e organizar essas informações. Então, se eu preciso saber quanto é 5 vezes 8, eu já sei. 5 vezes 1 é 5. Posso pensar que é uma parcela só, igual a 5, ou ainda posso pensar, já que nós sabemos que satisfaz a propriedade comutativa, posso pensar que é a mesma coisa que 1 vezes 5, e são 5 parcelas iguais a 1, que dá 5. Então, 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 está calculado aqui, que é 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. E embora eu preciso até o 8 só, mas eu posso continuar. Né? E somos 5. Daí eu vou ter 9 parcelas. Então, 40 somado com 5 fica 45. Se eu somar 5, eu vou ter 10 parcelas. Então, 5 vezes 10, 45 mais 5, 50. Então, aqui eu acabei de montar a tabuada do 5. E vale muito a pena, toda vez que você precisar de uma multiplicação, você montar a tabuada toda, como eu acabei de fazer aqui. Aí, precisou de novo? Faz de novo. Precisou de novo? Faz de novo. Precisou de novo? Faz de novo. E isso vai ajudar você a memorizar a tabuada. Daí o benefício, porque você pode achar, poxa, é muito cansativo e chato, para que eu vou fazer tudo isso aí toda vez? Porque você fazer isso toda vez vai te ajudar a memorizar a tabuada. E depois que você memorizar a tabuada, você não vai precisar fazer mais. Aí você já vai ter isso gravado na sua memória e você precisou 5 vezes 8, você já sabe que é 40. Sem precisar pensar, apenas lembrando. E isso torna os seus cálculos mais rápidos, mais seguros, porque você vai ter memorizado corretamente a tabuada, e menos cansativo, porque você não precisa ficar pensando. Porque muitas vezes pergunta para a pessoa, sabe a tabuada? Sim. Quando é 5 vezes 8? Aí a pessoa fica lá pensando. Se ela ficou pensando, então ela não memorizou a tabuada da forma como precisa. Então, a rigor, não sabe a tabuada ainda. Saber a tabuada é ter memorizado. Tabuada é um processo de memorização. Existem muitas aulas no YouTube explicando muitas formas de montar a tabuada, apresentando muitos padrões nas tabuadas, muitas propriedades. Isso tudo é muito bom saber. Mas não tira a necessidade de fato memorizar a tabuada. É muito importante isso. Muito benéfico, ajuda muito, muito, muito mesmo. Então vale a pena dedicar tempo e atenção para isso. E a gente começa a perceber alguns benefícios também de montar toda a tabuada. É bom, toda vez que precisar da mesma tabuada, faz ela de novo. Isso vai te ajudar a memorizar. Mas, por exemplo, se você estiver no meio de uma prova, você não vai ficar perdendo tempo, né, dedicando tempo, fazendo a mesma tabuada várias vezes. Não ajuda. Mas se você está fazendo a prova e você precisou do 5 vezes 8 e já aproveitou e já montou a tabuada do 5, e logo em seguida aparece ali a operação 4 vezes 5. Bom, 4 vezes 5 é o 4 somado com ele mesmo, 5 parcelas. É uma soma de 5 parcelas iguais a 4. Mas nós sabemos, pela propriedade comutativa, que 4 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 4. Bom, 5 vezes 4, eu já tenho a tabuada do 5 aqui pronta. Já sei que é 20. 7 vezes 5. Já sei que 7 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 7. 5 vezes 7 eu já tenho pronto aqui, já sei que é 35. 6 vezes 5 eu já sei que é a mesma coisa que 5 vezes 6.
E 5 vezes 6 eu já tenho pronto aqui, já sei que é 30. Então, quando você já tem a tabuada pronta, se você ainda não memorizou a tabuada, se às vezes você lembra errado, se você confunde, então vale a pena você montar a tabuada que você precisa. Faz num lugar que não vai te atrapalhar, né, no rascunho, se você tiver acesso a um rascunho. Se você não tiver rascunho, tiver uma folha só, separa um espaço e deixa essa informação ali guardadinha num lugar que não vai te atrapalhar e que você possa consultar. Mas não ajuda muito você fazer isso uma vez só e toda vez ir lá e consultar. Na memorização. Na memorização, pelo menos uma vez em cada parte de exercícios que você está fazendo, você montar a tabuada. Nestes exercícios aqui, A, B, C e D, o interessante é justamente, precisou a tabuada do 5 aqui, montar ela. Aqui precisou a tabuada do 4. É lógico, eu posso usar a tabuada do 5 para resolver como eu acabei de fazer aqui. Mas você pode fazer usando a tabuada do 4. Monta a tabuada do 4. Precisou da do 7. Monta a tabuada do 7. Precisou da do 6. Monta da do 6. Depois aqui precisou do 4 de novo. Monta do 4 de novo. Precisou do 7 de novo. Monta do 7 de novo. Precisou da do 8. Monta do 8. Então, cada vez que você precisar de uma tabuada, você monta ela. E uma dica que ajuda muito é trabalhar, repetir mais vezes aquela que você tem mais dificuldade. A que eu acho mais difícil de memorizar é a do 7. Então, eu aqui faria a tabuada do 7, mesmo com a do 5 pronta. Aí aqui eu faria, poderia fazer a do 4, mas aqui eu faria, pensaria como sendo 7 vezes 4, e faria novamente a do 7. Aqui novamente a do 7. Aqui novamente a do 7. Aqui novamente a do 7. Porque quanto mais vezes você faz, monta essa tabuada, mais fácil fica para você memorizar essa tabuada. Tem as técnicas específicas, o exercício específico que nós vamos fazer para memorizar a tabuada, mas começar com isso desde já vai ajudar muito e facilitar muito o processo de memorização. E para finalizar essa aula, quero só deixar registrado aqui que é algo bastante óbvio, bastante intuitivo, que a multiplicação também tem um elemento neutro. Quando nós fazemos 1 vezes 5, isso é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 vezes 5 é 5. Se eu for pensar em 5 vezes 1, aí não dá para falar em uma soma, já que vai ter uma parcela só, mas eu posso pensar, eu tenho uma parcela só, tenho um elemento só, que vale 5. Então, 5 vezes 1 é 5. Então, quando eu multiplico por 1, sem precisar pensar muito, é o próprio número. Então, 5 vezes 1 é 5. 7 vezes 1 é 7. 18 vezes 1 é 18. Eu multiplico por 1, dá o próprio número. E como sabemos que a multiplicação satisfaz a propriedade computativa, 1 vezes 18 também vai ser 18. Então, se eu multiplico por 1, dá o próprio número. Por isso que nós dizemos que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. O 0 é o elemento neutro da adição. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. E o que acontece quando a gente multiplica por 0? 0 é o elemento neutro da adição. Mas o que acontece quando a gente multiplica por 0? Se eu faço 0 vezes 3. Então, eu tenho 3 parcelas iguais a 0, que é 0
mais zero, mais zero. Zero mais zero é zero, mais zero é zero. Quando eu multiplico por zero, dá zero. Porque não importa quantas parcelas eu tenho, multipliquei por 3 deu zero. Se eu multiplicar por 5 eu vou ter 5 parcelas iguais a zero. Zero vezes 5. Zero, mais zero, mais zero, mais zero, mais zero. Tenho 5 parcelas iguais a zero. Então, quando eu somo zero com zero, vai dar zero, ainda que tenha 5 parcelas. Então, quando eu multiplico por zero, o resultado é sempre zero. Então, o zero, ele é o elemento neutro da adição, mas ele não é elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Que quando eu multiplico o número por 1, dá o mesmo número. Se isso estiver um pouco confuso para você neste momento, não se preocupe. Apenas saiba que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quando eu multiplico por 1, o resultado é o próprio número. Qualquer que seja esse número. Só grava esta informação. 1 é o elemento neutro da multiplicação. Isso é o que é necessário neste momento. Então, nós sabemos que a multiplicação satisfaz a propriedade comutativa e que ela tem um elemento neutro, que é o 1. É isso o que é importante saber com bastante clareza neste momento. E montar as tabuadas. Tabuada quer dizer tabela. Então, são tabelas. A tabuada, o que a gente chama de tabuada, é uma tabela. A tabuada do 5 é uma tabela com o resultado das multiplicações do 5 pelos números de 1 a 10. Isso é o que a gente usa, a gente precisa. Você poderia fazer uma tabela com o 5 multiplicando do 1 até o 100, 200, 1000, não importa. Mas conforme nós formos aprofundando, a gente vai perceber que isso não é necessário. O que é necessário é a gente saber os produtos entre cada número entre 1 e 10 com os números entre 1 e 10. Sabendo isso, nós calculamos os produtos entre números maiores a partir dessas informações. Por isso que é importante saber a tabuada. Então, essas são as ideias que precisam ficar bem claras na nossa mente. E às vezes tem alguma coisa que ainda não estava tão clara ainda. E se já estavam claras essas ideias, foi bom termos feito essa discussão para reforçar isso. Porque isso é a base de tudo que a gente vai discutir adiante. Muito obrigado pela atenção. Pratique os exercícios. Faça. Faça essas continhas. Ah, são contas óbvias. Eu já sei que 5 vezes 8 é 40. Não tem problema. Faça. Faça. Vai somando. Monta a tabuada do 5. Monta a tabuada do 4. Faça. Não tenha preguiça. Faça com boa vontade. Que eu te garanto que isso vai te beneficiar e muito. Vai te ajudar. Vai te beneficiar no seu processo de aprendizagem. Vai te ajudar a aprender aquilo que você tem dificuldade lá adiante. Então, a sua dedicação agora vai te beneficiar adiante. Vai facilitar para você adiante. Confie em mim. Eu sei do que eu estou falando, pela experiência que eu tenho nisso. Faça os exercícios. Pratique os exercícios. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.